Olá, pessoal! Vamos dar início, então, a mais uma resolução de exercícios sobre a soma dos termos de uma PG e as aplicações de PA e PG. Questão 302, dada a progressão geométrica 1, 3, 9, 27, se a sua soma é 3.280, então ela apresenta quantos termos? Então, vamos lá, nós já sabemos a soma dos termos, ou seja, o SN é conhecido, então o nosso SN é 3.280. O primeiro termo também é conhecido, que é 1. A razão, nós podemos verificar que é 3. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. E assim sucessivamente. E o que nós queremos encontrar, então, é o N, o número de termos dessa PG. Bom, pensando nisso, vamos aplicar a fórmula, então, do SN. SN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Então, SN eu sei, é 3.280, que é igual ao primeiro termo, que é 1, a razão 3, o N eu não sei, e aqui 3 menos 1. Então, eu vou ficar com 3.280. O 1 multiplicando não faz diferença, então qualquer coisa vezes 1 é igual a qualquer coisa, né? Tudo isso dividido por 2. Agora, a gente multiplica cruzado aqui. 3 elevado a n menos 1 vezes 1 é 3 elevado a n menos 1. 3.280 vezes 2 é 6.560. Pego esse 1 que está diminuindo e passo somando, então fica 6.561. E agora eu faço a decomposição, né? Ou seja, pego 6.561 e vou dividindo pelos números primos. Vocês vão verificar que 3.561 é a mesma coisa que 3 elevado a 8. Igualamos as bases, cortamos e ficamos apenas com o expoente, n igual a 8. Portanto, ela apresenta 8 termos. No início de janeiro de 2004, Fábio montou uma página na internet sobre questões de vestibulares. No ano de 2004, houve 756 visitas à página. Supondo que o número de visitas à página durante o ano dobrou a cada bimestre, o número de visitas à página de Fábio no primeiro bimestre de 2004 foi? Então, a cada bimestre vai dobrando. Um ano, ele é composto de 6 bimestres, né? Cada 2 meses é um bimestre. Então, vai dobrar esse valor, né, em 6 meses, 6 vezes. Então, o nosso N é 6, é uma PG de 6 termos. Cada bimestre representa um termo. A razão é 2, porque ele diz que um bimestre para outro vai dobrando. Se vai dobrando é porque vai multiplicando por 2. O primeiro termo eu não sei, é justamente o que eu quero, né? A quantidade de visitas no primeiro bimestre. Mas eu sei o SN, porque eu sei que no total do ano inteiro, totalizou 756 visitas. Então, nós sabemos o total e queremos descobrir quantas visitas houveram no primeiro mês. Então, a mesma fórmula usada anteriormente. SN, que é 756, que é igual a 1, que eu não conheço, vezes o Q, que é 6, elevado a N, tudo isso menos 1, dividido por Q menos 1. Então, aqui eu fico com 756, que é igual a 1, vezes 2 elevado a 6, que é 64, menos 1, dividido por 1. Bom, dividir por 1 não faz diferença. Então, eu vou ficar com 756, que é igual a 1, vezes 64 menos 1, que é 63. Pego esse 63 que está multiplicando e eu passo dividindo. Então, o A1 é igual a 756 dividido por 63, ou seja, 12.
No primeiro bimestre, houveram 12 visitas. Alternativa E. A questão 308, ela é um pouquinho mais complexa porque ela envolve também um conhecimento de matemática financeira, de juro composto. Desejo ter para minha aposentadoria R$1 milhão. Para isso, faço uma aplicação financeira que rende 1% de juros ao mês, já descontados o imposto de renda e as taxas bancárias recorrentes. Se desejo me aposentar após 30 anos com aplicações fixas mensais ininterruptas nesse investimento, o valor aproximado em reais que devo disponibilizar mensalmente é... E aí ele nos dá 1,01 elevado a 361, que é aproximadamente 36. Uma aproximação necessária para a gente resolver essa questão. Então, olha só. Nós temos que pensar o seguinte. Eu tenho um ponto de partida, um valor inicial, ok? Esse valor inicial é o meu capital, certo? Então, hoje eu deposito esse capital. A partir de hoje, eu vou continuar depositando dinheiro por mais 30 anos, tá? 30 vezes 12 é 360. Então, hoje eu vou fazer uma aplicação, mas além disso, daqui um mês eu vou fazer mais uma e vou fazer então mais 360 aplicações. Então, no total serão 361. Uma hoje e mais 30 anos futuros, ok? Hoje é o tempo zero, é o valor inicial. Bom, se hoje eu apliquei um capital C, que é o que eu estou procurando, no mês que vem, no primeiro mês, eu vou ter esse valor inicial mais 10%. Este 1 representa o 100%, né? 1 vezes C é C, é o próprio capital. Só que ele diz que, além disso, eu vou ganhar 1%. Então, 1 dividido por 100 é 0,01. Então, no primeiro mês, esse aqui vai ser o meu rendimento, esse aqui vai ser o valor que eu vou ter na conta, tá? Após um mês, é este valor que eu vou ter na conta, 1,01 do meu capital. Isso aqui faz com que o meu capital permaneça e essa parte decimal representa 1%. Então, é o que eu tinha mais 1%. Então, ao final de um mês, é isso que eu tenho na minha conta. Bom, deu um mês, eu vou depositar mais um valor C. Então, ao final do segundo mês, o juro ele vai ser calculado sobre esse 1,01 de C, certo? Eu vou ganhar mais 1% sobre ele, que é o que eu tinha, certo? Eu vou ganhar 1% sobre isso, mais 1% sobre o que eu depositei no mês anterior, que é o C. Então, aqui, se eu multiplicar 1,01C vezes 1,01, então eu fico com 1,01 ao quadrado de C mais 1,01C. No terceiro mês, vai correr juros sobre tudo isso aqui que eu já tinha. Então, 1,01 ao quadrado de C mais 1,01C. Sobre tudo isso, eu vou ganhar 1%, então eu multiplico por 1,01. E mais 1% do que eu depositei. Então, aqui, 1,01 vezes 1,01 ao quadrado vai ficar 1,01 ao cubo de C, mais 1,01 vezes 1,01C é 1,01 ao quadrado de C, mais esse 1,01C. Ficou apertadinho lá no final. Então, olha só, eu fico com 1 ao cubo, 1 ao quadrado e 1 normal. E eu vou somando. Então, percebam que a cada mês eu vou multiplicando por 1,01 o valor acumulado e vou somando com o que eu já tinha. Então, a razão dessa PG, então eu vou ter o seguinte, a razão é 1,01, que é o valor que eu estou multiplicando. O primeiro termo é o capital inicial, que eu apliquei lá inicialmente, é o C. O número de termos, como eu já disse para vocês, vai ser 361.
Por que não 360? Porque eu vou ganhar juros 360 meses, né? Porque o dinheiro vai ficar 30 anos, 30 vezes 12, 360. Mas eu comecei hoje com o capital inicial. Então, hoje já é o primeiro termo da minha PG. E eu vou ganhar mais 360 meses de juros. Então, isso totaliza 361 termos na minha PG. E eu quero saber, então, qual é a soma no final. Opa, a soma no final eu sei. Porque no final eu quero ter R$1 milhão. Então, olha só, o único valor que ficou em aberto realmente é o capital inicial. É o valor que eu vou pagar mensalmente. Então, vamos aplicar na fórmula do SN. Então, SN, que é 1 milhão, é igual ao A1, que eu chamei de C, vezes a razão, que é 1,01, elevado a N, que é 361, menos 1, tudo isso dividido por 1,01, que é a razão, menos 1. Então, aqui eu fico com 1 milhão, que é igual ao capital vezes 1,01 elevado a 361, olha só, ele disse para a gente usar 36. 1,01 menos 1 é 0,01. Multipliquei cruzado, então vou ficar aqui, ó, C vezes 35, então eu já vou pôr 35C, que é igual a 1 milhão vezes 0,01. Isso aqui vai dar 10 mil. Agora eu pego o 35 que está multiplicando e passo dividindo embaixo do 10 mil. 10 mil dividido por 35, então vai me dar um capital de 285,71 aproximadamente. O que nós podemos arredondar, então, aqui para 286. Alternativa B. Próxima questão do Enem. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021, em uma determinada região produtora, apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então, olha só, 50,25 toneladas para 51,50. 51,50 aumenta para 52,75. Então, observem que aqui está aumentando um valor fixo de 1,25 toneladas. E assim continua. Então, de um ano para o outro, está aumentando um valor fixo, uma soma de 1,25. Então, trata-se de uma PA. Então, agora nós vamos falar sobre a aplicabilidade da PA. Bom, o primeiro termo eu já sei, o ano inicial, que é 2012, 50,25. Ele quer saber a quantidade que vai ser produzida no total de 2012 a 2021. Então, eu quero saber a soma total. A quantidade de termos é a quantidade de anos, mas cuidado, 2012 até 2021 são 10 anos, porque eu tenho que considerar o 12. Então, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, dão 10 termos, 10 anos. A razão R, porque é uma PA, é de 1,25. Só que eu tenho um problema. Para usar a fórmula da soma, eu preciso do AN, do último termo. E eu não tenho. Então, eu preciso procurar o AN. Então, primeiro, nós vamos recorrer a esta fórmula aqui, a fórmula do termo geral. De posse dele, eu vou calcular a soma da produção em todos os anos. Então, o AN vai ser igual a 50,25 mais 10 menos 1 vezes a razão, que é 1,25. Então, o meu AN vai ser igual a 50,25 mais 9 vezes 1,25. 50,25 mais 9 vezes 1,25 é 11,25. Somando tudo, então eu chego que o meu AN é 61
1,50. Então, ou seja, no último ano, no ano de 2021, esta é a produção. Mas eu quero a soma de toda a produção. Então, é o A1 mais o AN, então a primeira com a última, vezes o N, que é 10, tudo isso dividido por 2. Então, somando ali, eu fico com 111,75 vezes 10 dividido por 2. Então, aqui vai ficar com 1.117,5 dividido por 2. Realizando essa divisão, então, a gente chega em 558,75. Portanto, a alternativa D. 313, uma farmácia recebeu 15 frascos de um remédio. De acordo com os rótulos, cada frasco tem 200 comprimidos e cada comprimido tem uma massa de 20 miligramas. Admita que um dos frascos contém a quantidade indicada de comprimidos, mas cada um deles tenha 30 miligramas. Para identificar esse frasco cujo rótulo está errado, são utilizados os seguintes procedimentos. Enumera-se os frascos de 1 a 15. Retira-se de cada frasco a quantidade de comprimidos correspondente à sua numeração. Verifica-se, usando uma balança, que a massa total dos comprimidos retirados é igual a 2.540 mg. A numeração do frasco que contém os comprimidos mais pesados é... Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar na situação real. Numa situação real, eu tenho 15 frascos. Do primeiro, eu tiro 1 comprimido. Do segundo, eu tiro 2. Um comprimido, ele pesa 20 miligramas. Então, do primeiro, eu tiro 1 comprimido, eu tiro 20 miligramas. Do segundo, eu tiro 2 comprimidos, 40. Do terceiro, eu tiro 3, 60. E assim sucessivamente, até o último, que é o 15º, que eu tiro 15 vezes 20, né? Então, eu tiro 15 comprimidos de 20 miligramas cada um. Então, eu tiro de dentro dele 300 miligramas. Se eu fizer a soma do peso desses comprimidos, então eu tenho A1 mais o AN, que é o último, vezes 15, porque 15 frascos, né? Dividido por 2. Então, eu vou ficar com 320 vezes 15 dividido por 2. 320 vezes 15 é 4.800. Que dividido por 2 é 2.400 miligramas. Se todos os comprimidos que eu tivesse tirado tivessem realmente 20 miligramas, então no total nós teríamos 2.400 miligramas retiradas. Mas ele disse que o peso deu 2.540. Ou seja, está tendo uma sobra aqui de 140 miligramas. No real, o comprimido deveria ter 20, só que ele está vindo no frasco que está errado com 30, ou seja, tem 10 miligramas a mais em cada comprimido. 140 dividido por 10, então nós temos 14 comprimidos com o peso alterado. Portanto, a numeração do frasco é a quantidade de comprimidos que eu tirei. É o frasco de número 14. E a última questão, observe a sequência representada no triângulo a seguir. Então, olha só, aqui nós conseguimos ver duas PAs. Uma em relação aos termos, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Percebam que está aumentando de 3 em 3. E uma em relação à quantidade de números na linha. Na primeira linha eu tenho um valor, na segunda eu tenho 3, na próxima eu tenho 5, na outra eu tenho 7. Ele quer saber o primeiro elemento da décima linha. Então, quantos números eu vou ter até chegar na décima linha? Então, nós precisamos descobrir o total de números que nós teremos até a nona linha, ok?
Então, a quantidade de números é essa. 1, 3, 5, 7. Eu tenho que pensar até a 9ª linha. Quantos valores será que eu vou ter? Então, olha só. Aqui a gente pode até continuar a sequência, porque são só os números primos, ó. 9, 11, 13, 15, 17, peraí. Primeira linha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, 9ª. Na 9ª linha vai ter 17. Então, a soma de todos esses valores é 1 mais o 17 vezes 9, porque são 9 termos, dividido por 2. Então, eu vou ficar com 18 vezes 9 dividido por 2. 18 vezes 9 é 162. Que dividido por 2 é 81. Ou seja, pessoal, eu vou ter 81 números até a 9ª linha. Eu quero saber o primeiro elemento da 10ª linha. Então, eu estou procurando o 82º termo. Mas agora, qual é o comportamento dos termos? Então, eu estou procurando um termo qualquer, em que o primeiro termo é 1. Então, agora eu estou falando realmente dos valores. A razão é 3. 1, 4, 7, 10. Vai aumentando de 3 em 3. E o número de termos, então, 82. Eu quero saber o termo que está na posição 82. Então, a n, que é igual a A1, mais n menos 1, 82 menos 1, vezes a razão, que é 3. Então, vai ser 1 mais 81 vezes 3. Resolve primeiro a multiplicação. 81 vezes 3 é 243, que mais 1, 244. Então, o primeiro termo da 10ª linha é a alternativa D, 244.